pessoal, mais um Saúde Agora começando aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre a tosse cardíaca, que é um sintoma subestimado da insuficiência cardíaca. A tosse excessiva pode ser um sinal de problema no coração. De acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, estima-se que cerca de 2 a 3 milhões de brasileiros sofram de insuficiência cardíaca. Essa condição é uma das principais causas de hospitalização entre os idosos e representa um grande desafio para o sistema de saúde. Quem vai falar sobre esse assunto é o cardiologista do Instituto do Coração de Taguatinga, Tiago Germano. Tiago, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso quadro no Saúde Agora. Obrigado a vocês, a TV Câmara, em Campinas, pela oportunidade de dar alguns esclarecimentos em relação a mais essa doença cardíaca, né? Com certeza, Tiago. Para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você explicasse para o pessoal de casa o que é a tosse cardíaca. Ela é uma doença ou é um sintoma? É um sintoma. Na verdade, é um sintoma decorrente de uma falência cardíaca, né? De um problema cardíaco. Então, nesse período de inverno agora, isso até se confunde um pouco, porque a gente tem a asma de origem pulmonar, né, que está relacionada à hipersensibilidade, né, então essa tosse, o peito chia, e está relacionada à questão pulmonar. Mas a gente tem a asma também de origem cardíaca, e isso resulta principalmente de uma falência, de uma falha do coração, e acaba resultando no acúmulo de líquido no pulmão, e acaba resultando nesse sintoma que é a tosse e às vezes se confunde com essa asma. Doutor, em que circunstâncias que essa tosse ela acontece, né? E ela também afeta mais os idosos ou não? Ela afeta jovens, crianças? Como que você poderia explicar isso para a gente? Isso. Essa tosse resultante de uma descompensação cardíaca, ela pode atingir qualquer idade. É claro que é mais comum a gente ter as doenças cardíacas, né, principalmente a insuficiência cardíaca, numa etapa mais avançada da vida, né? Então, a partir ali da quarta década de vida, a gente, dependendo das situações por que passou, as patologias que sofreram esse coração, acaba levando a esse quadro de insuficiência cardíaca e, consequentemente, o aparecimento dessa tosse. Então, não existe uma idade, né, nem inicial, nem final para o aparecimento dessa tosse cardíaca, mas ela é comum, mas a partir da quarta década. Nós temos que lembrar que a insuficiência cardíaca, ela está dentro de um contexto em que várias patologias que afetam o coração pode cursar com essa insuficiência cardíaca ao longo dos anos. Doutor, eu acho que é até importante a gente alertar aqui a população, né, o pessoal de casa que está nos acompanhando. Às vezes a pessoa tem uma tosse e essa tosse persiste. É bom procurar um médico, né? Porque pode ser uma doença mais grave, pode ser uma insuficiência cardíaca, como o senhor mesmo acabou de mencionar, não é? Sim, nem sempre é fácil você fazer essa distinção, se essa tosse é ou não de origem cardíaca. Então, para as pessoas em casa, sim, o correto é fazer uma avaliação, né, a prevenção cardíaca, ela deve ser sempre feita. Nós estamos falando de uma doença que só na data de hoje já causou mais de 195 mil mortes no país, né, que são as doenças cardiovasculares, né? Então, fazer check-ups a partir dos 30 anos de idade e quando tem histórico familiar até antes dos 30 anos, fazer esse check-up cardiológico. E na ocorrência de um sintoma, desse cansaço, desse chiado no peito, às vezes acompanhado de edema de membros inferiores também, realmente deve-se consultar com um cardiologista. Doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho quais são as causas da tosse cardíaca. Certo. A tosse cardíaca, como já foi dito, ela é decorrente de uma falha no coração. Então, quando a gente tem algumas doenças, por exemplo, a hipertensão arterial não controlada durante muitos anos, ela provoca um aumento da pressão intracardíaca que, com o passar do tempo, leva a uma dilatação desse coração e esse coração perde a força de contração, a força de bomba. Outra doença, um infarto agudo do miocárdio, que acomete o coração, também provoca
essa falência da bomba cardíaca, então ela perde essa força de contração. E ao invés da gente ter o fluxo sanguíneo correndo na direção correta, a gente tem um fluxo retrógrado. E esse acúmulo desse líquido acaba indo parar onde tem espaço, e geralmente nos pulmões, né? E isso causa essa tosse, né, que caracteriza essa asma cardíaca. Então, diversas patologias, doenças valvares também, estenose de válvulas, pode causar também esse refluxo de líquido para o pulmão e causar essa asma cardíaca. Então, está dentro de um contexto de várias patologias. E uma das principais dessas patologias é a insuficiência cardíaca, é isso, doutor? Isso. Aí, dentro desse contexto dessas patologias, hipertensão não controlada, estenose valvar, infarto agudo do miocárdio, não tratada adequadamente, acaba levando ao coração a essa insuficiência cardíaca e, consequentemente, o aparecimento dessa asma e esse sintoma de tosse e de cansaço. Doutor, agora outros sintomas, eles podem estar associados a essa tosse? E quais seriam eles também? Pode sim. Geralmente essa tosse não está sozinha, ela vem acompanhada geralmente de um cansaço desproporcional ao esforço. Então são pessoas que às vezes realizavam suas atividades. Eu moro num apartamento que eu tinha que subir 3 lances de escada e eu subia tranquilamente. E agora eu não consigo mais. Chega lá no final do terceiro andar, eu sinto um cansaço desproporcional acompanhado dessa tosse. E às vezes até de dor no peito também, né? Então, edema de membros inferiores, às vezes observa, né, um inchaço nas pernas, às vezes um aumento do volume abdominal, né? Então, tem que se estar atento a esses sintomas. Mas, geralmente, o cansaço se sobrepõe, é aquele cansaço desproporcional. Doutor Tiago, agora no frio, né, os casos de problemas cardíacos, eles são mais frequentes. Eu gostaria que você explicasse também por que que isso acontece, né, para o pessoal de casa ficar mesmo em atenção, né, já que a gente já está, né, nessa estação. Sim, no inverno aumenta cerca de 30% os casos de doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC. Isso ocorre devido a um mecanismo de defesa do próprio organismo, né? Então, no frio, a gente tem uma vasoconstrição, uma diminuição do calibre dos vasos arteriais. Isso provoca um aumento da pressão arterial e, consequentemente, um aumento da frequência cardíaca. E pessoas que já possuem doenças crônicas, que muitas vezes até desconhecem que existe um problema no coração, estão mais propensas a esses eventos cardiovasculares. Então, um mecanismo de defesa do nosso corpo ao frio acaba proporcionando uma sobrecarga no sistema cardiovascular e nos impõe um maior risco de AVC e infarto agudo do miocárdio. Outra questão que também fala muito a favor desses eventos no inverno, então, é a mudança dos hábitos de vida durante o inverno, né? Então, as pessoas acabam consumindo maior bebida alcoólica, bebidas quentes, né? Aumenta o tabagismo, né? A comida também passa a ser uma comida mais calórica, mais gordurosa, e tudo isso acaba interferindo e favorecendo o aparecimento da doença cardiovascular nesse período. Doutor, aproveitando, né, esse assunto sobre o frio, teria alguma orientação, né, que o senhor poderia passar para a população a respeito, né, dessas prevenções agora no frio, alguns cuidados necessários, principalmente para quem já tem algum problema cardíaco, né? Primeiramente, não se expor ao frio, né? A gente tem que estar sempre agasalhado, principalmente os idosos, né? Então, estar sempre agasalhado. Não há necessidade de interromper as atividades físicas, mas tentar também se proteger um pouco mais, se possível, fazer atividade física em locais fechados, tá? E se for para locais abertos também, e agasalhado, não se expor extremo ao frio. Tomar cuidado com a mudança dos hábitos, não consumir bebida alcoólica em excesso, né? Evitar o tabagismo, né? Somente o tabagismo aumenta em mais de 3 vezes a chance de doença cardiovascular, principalmente infarto e AVC, tá? E tomar cuidado também com a ingesta de comidas muito calóricas nesse período. E principalmente fazer uma avaliação, estar em dia com seu check-up cardiológico, né? Não ser pego de surpresa. Costuma dizer que a morte por doença cardiovascular, ela, ela, ela não é uma tragédia, na verdade, ela pode ser prevenível. Então, assim,
Se a gente fizer um diagnóstico precoce, a gente consegue tratar a maioria das complicações cardiológicas e evitar uma morte precoce. Doutor, falando em diagnóstico, né, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho como que é feito o diagnóstico da tosse cardíaca. Sim. Através de exames complementares, a gente consegue fazer um diagnóstico de que essa tosse é decorrente do coração ou do pulmão, por exemplo, fazer esse diagnóstico diferenciado. Alguns exames laboratoriais, alguns marcadores cardíacos, né, nos dão esses sinais de que está havendo uma falência no coração. O ecocardiograma, que é como se fosse um ultrassom cardíaco, um ultrassom com Doppler do coração, a gente consegue avaliar essa função cardíaca de bomba do coração e observar se está tendo alguma falha, né? Alguma parte do coração não está contraindo adequadamente, ou se tem alguma válvula cardíaca que tá estenosada, ou que está, né, prolapsada, e a gente consegue identificar a origem desse problema e tratá-lo adequadamente. E para a gente encerrar, doutor Tiago, eu gostaria que você falasse também um pouquinho do tratamento recomendado quando identificada essa tosse cardíaca. Sim. O tratamento é tratar a causa de base, né? Então, principalmente assim, ó, se nós temos uma insuficiência cardíaca decorrente, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio que não está sendo tratado adequadamente. Então, introduzir as medicações para esse coração voltar a funcionar adequadamente, tá? Para que, se a gente tiver a capacidade de bomba do coração funcionando adequadamente, a gente consegue diminuir a chance dessas deteriorações clínicas que levam, por exemplo, à asma cardíaca. Então, é tratar a causa de base mesmo, descobrir qual é o problema e tratá-lo adequadamente. Tá certo, então, muito obrigada, doutor Tiago, pelo seu tempo, pelas suas orientações, explicações. Obrigado a vocês pela oportunidade de participar, esclarecer um pouquinho melhor, né? E deixar aqui sempre um alerta, né? Prevenir é o melhor dos caminhos, né? Se a gente tiver nossas prevenções em dias, a gente diminui em chance, muitas vezes, a chance de uma doença cardíaca. Com certeza, doutor. Obrigada também pela sua companhia. Você pode conferir esse e outros quadros da nossa programação no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Até o próximo Saúde Agora!